Capítulo 6. O guarda do rosto às manchas chama um colega mais novo, abre um trinco e conduz os três ao pátio. No centro ham pouco com uma bomba. O pequeno quadrado de céu acima das suas cabeças parece tão distante como se Anastina estivesse a olhá-lo do fundo de um buraco. Do outro lado das janelas cobertas por grades vêem-se vultos debruçados sobre as suas tarefas. Um dos lados do pátio termina num edifício de aspecto mais velho e que parece construído com outra finalidade. Quase se assemelha às mansões que Anastina viu em volta de Sodermal, construídas há mais de 100 anos para os cavalheiros se divertirem. Certamente estava ali primeiro e foi incorporado na tecelagem à medida que esta foi sendo alargada. Os guardas mantêm-se parados. Tem de esperar pelo capataz. Este não tem pressa nenhuma. Se a rapariga conhecida por Dragão sente a mesma ansiedade que Anastina, não o mostra, pelo contrário, importuna o guarda encarregado de as vigiar. Salta no mesmo lugar e pede para ir à casa de banho. O guarda encolhe os ombros. Fica quieta, se tens um pouco de juízo. O Peter Peterson já vem a caminho. Se fores esperta, não o provocas. Ela lança-lhe um olhar trocista e imita-o com uma careta assim que ele lhe vira as costas. Continuam à espera. O capataz é um tipo enorme, com ombros tão largos como os braços de Anastina abertos. O uniforme azul não lhe assenta bem, usa o casaco desabotoado. Ela duvida de que conseguisse abotoá-lo, mesmo que quisesse. Transpira por causa do calor. O seu rosto é grande e redondo, com uma boca que vai quase de orelha a orelha, um nariz tão largo e arrebitado que parece um focinho, e tem olhos brilhantes com olheiras marcadas. O cabelo, basto, está preso junto ao pescoço com um nó forte. A pele está coberta de velhas cicatrizes. A sua voz é áspera e grave. Bem-vindas ao nosso pobre recanto, belas franguinhas. O meu nome é Peterson, e sou o capataz da casa, juntamente com o meu colega Ibiner. Foram trazidas para cá para melhorarem o vosso modo de vida. Os vossos nomes? É o guarda mais novo que aponta e responde em vez das prisioneiras. Anastina Knapp, Karen Ersson. Peterson estuda as. Anastina fita o chão, como sabe que aquele tipo de homem prefere. O dragão fita-o com um olhar de desafio. Balança os joelhos para conter a vontade de se aliviar. Peterson aponta para ela com uma mão grande como um presunto. O que se passa com a menina Erson? Diz que quer mijar. É verdade, menina Erson? Está certamente habituada a correr livremente e a urinar onde lhe apetece, como um animal selvagem na natureza. Ela hesita antes de responder. Anastina nota o tom de desafio na voz de Peterson, o seu ar sarcástico, e reza para que Karen Erson tenha o bom senso de não morder o isco. Não tem. Estica o queixo para frente e cospe a sua resposta. Ninguém tem nada a ver com a minha necessidade de esvaziar a bexiga. Os cantos da boca de Peter Peterson levantam-se num sorriso que faz Anastina estremecer. Um gato do campo gordo com um rato debaixo das garras. Passa lentamente a língua pelos lábios enquanto se aproxima dele. Quero vê-la. Segura o queixo de Karen Erson com o indicador e o polegar e vira-lhe o rosto para a luz. Ah, conheço bem as raparigas como a menina Erson. Andam pelas caves e bordéis da cidade. Também gostas de dançar? Anastina quer pedir-lhe para não morder o isco, para ficar calada, na esperança de que ele se canse daquele jogo. Não pode fazer nada. A outra rapariga solta uma gargalhada confiante. Sim, dou uns passinhos. Peterson parece impressionado quando se vira para o colega. Eu não disse que sabia? Conheço bem as minhas fiandeiras. E danças bem, menina Erson. Ou moves-te como um saco de farinha entre os teus cavalheiros e ficas com dores nos pés ao fim de uma polca ou duas. Elarice, trotista. Está a olhar para uma rapariga capaz de dançar toda a noite enquanto as outras se cansam e caem no chão. Peterson assent. Se assim o dizes. Quero acreditar na tua palavra, mas a experiência ensinou-me que não é fácil. Queres dançar um pouco aqui, para mim? Ela hesita. Ao fim de um momento, não vê alternativa a não ser dar alguns pequenos passos de dança sem sair do lugar. Peterson abana a cabeça. Não, não. Em volta do poço. É assim que fazemos aqui na ilha. Não queres dar umas voltas para vermos se és assim tão talentosa? Oferece-lhe o braço, dobra um joelho numa vênia e raspa com o pé no chão. Ela deixa-se guiar para o poço, onde uma bomba se inclina sobre um pequeno tanque de pedra para recolher a água derramada. Ela parece insegura a princípio, impertiga-se e, com um floreado, põe o braço em volta de um cavalheiro invisível e deixa os pés moverem-se ao som de uma música que só ela ouve, andando à volta do poço a rodopiar. Peterson bait palmas e assobia. Vejam só. A menina Erson dança perfeitamente. Gostaria de lhe pedir mais uma volta, e com o mesmo entusiasmo. A segunda volta é semelhante à primeira. Mas, quando Peterson pede uma terceira e uma quarta, ela já não mostra o mesmo interesse. Cansou-se do jogo e deixa os braços penderem, abrandando o ritmo. Quando Peterson bate as palmas e lhe pede que dê mais uma volta, ela fica parada com os braços cruzados. Chega de dança. Já não me estou a divertir e continuo a precisar de ir à casa de banho, atrás de um arbusto ou aquela esquina ali. Sem parar de fitar Karen Erson, Peterson estala os dedos para o guarda que estava de pé, ao lado de Anastina. Sem dizer uma palavra, abandona o pátio, desaparecendo para trás de uma porta dupla. A voz de Peterson já não denota diversão quando volta a falar. Podes mijar mais tarde. Agora vais dançar. Portanto, menina Erson, dá mais uma volta. O Lof há de regressar em breve e vai trazer uma surpresa. Mas primeiro tens de dar mais uma volta. Talvez duas, se tiveres sorte. Já não é uma dança, antes uma marcha saltitante. Quando o guarda Lof regressa com um saco por cima do ombro, Peterson aproxima-se mais de Karen. Lof estende-lhe o saco, e ele levanta-o à frente dela com um braço forte como um tronco. É aqui que vive o mestre Eric. Espera um pouco, já vos apresento.
Tira do saco uma extensão de couro entrançado com 2 varas de comprimento e uma pega, mais estreita na outra ponta. Talvez a menina nunca tenha visto um chicote. Não precisamos da ajuda do mestre Eric se continuar a dançar tão bem. Agora dê mais uma volta, com um pouco mais de entusiasmo, se faz favor. Dá mais 3 voltas e meia antes de Peterson desferir a primeira chicotada. Abrandou tanto o ritmo que ele quase consegue acompanhá-la com as suas botas pesadas. A chicotada ecoa entre as paredes do pátio, e os gritos dela soam quase instantaneamente. A tira de couro mais fina na ponta atinge-a por cima dos tornozelos, deixando uma marca vermelha. Morde o lábio para conter as lágrimas, mas a sua respiração acelerada revela que Karen Erson está à beira do choro. Peterson também percebe. Isto não foi nada, menina Erson. O mestre Eric consegue ser pior. Continua a dançar e veremos se ele não tem de se juntar à dança outra vez. Agora aparecem rostos nas janelas em volta, magros e pálidos. A rapariga dá 5 voltas antes de receber nova chicotada, agora na coxa e com tanta força que lhe rompe a pele. Depois de mais 7 voltas, urina pelas pernas abaixo e continua a dançar com o vestido molhado. O sal faz-lhe arder as feridas. Começa a chorar, primeiro em silêncio, mas depois cada vez mais alto. Ao fim de pouco tempo, já não é possível distinguir os sons que faz devido às chicotadas do resto dos gemidos. PDE implora, permite isto e aquilo a Peterson. Ele ignora-a. Por fim, chama pela mãe, com gritos lancinantes. Ao fim de 2 horas, já só consegue rastejar, enquanto Peterson continua a deixar o chicote cair-lhe sobre as pernas e costas. Quando o sol está no seu ponto mais alto, o sino da torre toca. As fendeiras saem das suas salas para comer. Algumas apontam e riem-se da dança da rapariga. A maioria nem consegue olhar para ela. Toda a resistência que o dragão desenvolveu nas ruas de Maria desaparece sob os golpes em volta do poço, a pouco e pouco, como se Peterson estivesse a descascar uma das cebolas que Anastina costumava vender do seu cesto. Por fim, resta apenas uma criança assustada. Enquanto Anastina se mantém de olhos fechados e pernas trêmulas do esforço de se manter de pé durante aquele tempo, sente algo dentro de si a mover-se na direção contrária. Uma casca começar a endurecer à sua volta. Ouve aquele monstro torturar uma rapariga por prazer e com a lei do seu lado, sem ninguém poder levantar um dedo em protesto. Peterson é igual a Enderspeter em Barnangen, a Lisander no seu gabinete, ao juiz no seu tribunal, a Fischer e ao mudo com o bastão, a corda e a espada. Enquanto Karen começa a deixar um rasto de sangue em volta do poço, Anastina jura que nunca mais se permitirá ser uma rapariguinha indefesa, independentemente de como o mundo a veja. Nos seus pensamentos e ações, tem de se afastar daquele lugar cruel, e depressa, antes de se juntar ao rebanho de mortas-vivas da fiação. Já é tarde demais para Karen Erson. Anastina sabe que nunca mais voltará a ser o que era. Peterson faz uma pausa, com o peito inchado a arquejar por baixo da camisa, de cansaço, mas também por outro motivo. Percebe que Anastina está horrorizada. Para limpar o suor do rosto e olha para ela, que está de pé ao lado de Lof, o qual começou a balançar os pés de calor. Oh, Jonathan. Leva essa daí e mostra-lhe a cama dela, o lugar onde vai comer e a roca de fiar. E, quando voltares, traz uma garrafa, por favor. A educação é um trabalho árduo, e cheira-me que a Erson ainda é capaz de dançar mais 1 ou 2 valsas, apesar de não parecer. Capítulo 7. Aprende o trabalho da fiação. O seu trabalho será fiar, hora após hora, junto a uma roca, ao lado de dezenas de outras como ela, curvadas e exaustas depois de horas incontáveis a pedalar. Às 4 da manhã são acordadas e vão assistir à oração matinal dita pelo padre que as recebeu à chegada, normalmente tão ressacado que as mãos lhe tremem. Depois comem um pequeno almoço de codeias de pão e papas na mesma sala onde trabalham, e que é também onde dormem, nas camas dispostas ao longo das paredes. O almoço é servido ao meio-dia, o jantar às 9 da noite, quando o seu turno termina. Pedaços duros de carne salgada e arenque podre misturados com aveia e nabos. As refeições são servidas a 4 raparigas de cada vez, em taças de madeira velhas. Não chegam para saciar. Não tarda a perceber o motivo. Há um guarda presente às refeições, e podem pedir mais comida, encomendas que ele registra num livro grande. Por cada meada que uma prisioneira fia, é-lhe atribuído um pequeno pagamento, e espera-se que o usem para comprar alimentos que não são servidos gratuitamente. Manteiga, queijo, leite, carne que não passou meses em sal. Todas o fazem. Podem escolher isso ou morrer à fome. O trabalho é medido em meadas, cada uma com 3.000 varas de comprimento. Anastina demora o primeiro dia inteiro a fiar 100 varas. Sempre teve mais facilidade em usar a mão esquerda do que a direita, e tem dificuldade em aprender os movimentos da roda de fiar. O fio que lhe cor entre os dedos sai demasiado fino ou o demasiado grosso, e parte-se constamet. Tem de unir depressa, porque o vigilante está sempre a andar de roca em roca para controlar o trabalho. Quando a noite cai, percebe que não está a aprender suficientemente depressa. Se não fiar melhor e meadas mais longas, não vai ter nada para comer, e sem comida não vai conseguir fiar. Conhece bem os efeitos da fome e sabe como enfraquece a mente e o corpo. As outras 3 do grupo têm idades diferentes. Uma é velha, tão curvada e envelhecida que o corpo parece ter se moldado à roca, como se todo o seu ser fosse agora dedicado àquele trabalho e não servisse para mais nada. Murmura em voz baixa enquanto fia. Uma membrana branca leitosa cobre-lhe um dos olhos. O outro fita o vazio. As mãos parecem mover-se sozinhas. Mais adiante, há uma mulher da mesma idade que sua mãe, Maja. É magra e nervosa. Sempre que o guarda faz a ronda, olha para a vara e fica tensa. Quando o guarda lhe passa por trás, encolhe os ombros para proteger o pescoço de um golpe súbito. Às vezes move-se tão violentamente que o fio se parte. Mais perto de Anastina está uma rapariga que não deve ser muitos anos mais velha do que ela, com cabelos negros e olhos igualmente escuros.
Mantém o rosto baixo sobre o trabalho, mas os seus olhos têm vida própria. Escondidos debaixo da franja, oscilam para um lado e para o outro, não lhes escapa nada. Anastina sentiu-os a observarem-na quando lhe foi mostrado o seu lugar e quando começou a fiar. Agora já não repara neles. Não demoraram muito a explorar tudo o que havia para saber. Quando o guarda lhes vira as costas para falar com o seu substituto, Anastina inclina-se para a rapariga. Mostra-me como se fia. Sem interromper os movimentos do pé no pedal que faz a roda puxar a lã cardada, a rapariga lança um olhar rápido a Anastina. Os guardas interrompem a conversa, e o substituto começa a caminhar de um lado para o outro na sala. Quando está suficientemente longe para não as conseguir ouvir, ela responde-lhe com um sussurro. Quero o teu pagamento pela primeira meada em que te ajudar. O guarda roda sobre os calcanhares. Deve ter ouvido algo, mas não consegue identificar a origem, e, depois de passar o olhar sobre todas as fiandeiras, desiste. Passa-se algum tempo até Anastina sentir que é seguro responder. Pondera demoradamente a oferta. Dou-te o pagamento todo da primeira e metade do da segunda, mas tenho de te pagar a primeira mais tarde. A rapariga do lado lança-lhe uma mirada cética. Anastina enfrenta o seu olhar. Se eu não comer alguma coisa depressa, nenhuma de nós vai lucrar com o meu trabalho. A rapariga inclina-se para frente e estende uma mão com o polegar levantado. Anastina hesita por um momento, mas depois levanta também o polegar, e, quando os dedos das duas se tocam para selar o acordo, sussurra. Se partir ou ficar irregular, eu fico com o dinheiro. A primeira meada tem de estar pronta amanhã à noite. A outra rapariga lança-lhe um sorriso torto e ri-se. Combinado, mas, se morreres de fome antes de aprenderes, eu fico com o teu vestido e com tudo o que deixares. Cuidadosamente. Vira a roca para Anastina poder ver. Abranda o ritmo do pé no pedal e começa a trabalhar lentamente. É uma grande ajuda. Mais tarde, nessa noite, quando se dirigem para a oração nocturna e durante esta, tem a oportunidade de falar em sussurros na igreja. A rapariga chama-se Johanna. Quanto tempo te deram? Pergunta ela. 1 ano e meio. Johanna ri-se sem alegria. Depois fica em silêncio o tempo suficiente para se certificar de que não atraiu a atenção do guarda. És muito nova. Aqui os castigos não se medem em dias ou anos. Medem-se em meadas. Com 1 ano e meio, o juiz queria dizer 1000 meadas. Disse que conseguimos fiar 100 meadas no ano se nos aplicarmos. Se fizermos 2 por dia, 6.000 varas. Nem a ovelha, a mulher vesga que trabalha ao nosso lado, consegue fazê-lo, e passou a vida toda a aprender a técnica. Anastina fica muda enquanto faz as contas. Tenta vislumbrar o futuro próximo, a sensação da lã nas mãos, a ideia de se tornar melhor com o passar dos dias. Imagina os pés e as mãos a moverem-se o mais depressa possível e tenta perceber quanto tempo corresponde a 1000 meadas. A conclusão a que chega é como um murro no estômago. 3 anos. Um mês. O silêncio de Johanna é piedoso. Também fez as mesmas contas e lembra-se da sensação. Encolhe os ombros. Talvez 4 ou 5. Se arranjares problemas, começam por te partir os dedos. E nessa altura ficas reduzida a 1 meada por semana e tens de roubar para não morreres à fome. Se fores apanhada, recebes um castigo adicional. À volta delas, as fiandeiras cabeceiam, tentando gozar de alguns minutos de sono antes de os guardas que patrulham a igreja lhes baterem com as canas. As duas raparigas calam-se quando o pároco Neander começa a citar de cor a sua Bíblia, e depois Johanna volta a inclinar-se para o seu ouvido. Por que te mandaram para aqui? Prostituição. Mas sou inocente. E tu? Qual é a probabilidade de 2 inocentes serem sentadas em rocas lado a lado? Johanna encolhe os ombros e continua. Há aqui assassinas e ladras. A única coisa que fiz foi deitar-me com homens por meio shilling. No su por cima de propriedade, as estrelas brilham na noite pálida. Quando os guardas escoltam as fiandeiras da igreja para suas salas, levam consigo as candeias e deixam-nas na escuridão. As portas são trancadas. A noite de primavera lá fora é suficientemente clara para deixar entrar uma luz tênue pela janela e projetar sombras no chão. Anastina está acordada. A palha do colchão tresanda e está carregada de piolhos. As ratazanas correm ao longo das paredes em direção a lugares onde há mais comida. A noite parece romper uma barragem que tantas fiandeiras conseguiram erigir quando o sol brilhava. Ouvem-se os choros e gemidos de várias. Outras ressonam ou fungam, ou falam enquanto dormem. Anastina também sente as lágrimas queimarem-lhe os olhos, mas lembra-se da promessa que fez a si mesma e fita a escuridão. Ao fim de algum tempo, as formas de cores começam a dançar à sua frente. Johanna está na cama ao lado da dela. Sussurra no meio da escuridão. Estás acordada? Demora um pouco a responder. Sim. Custa-me adormecer à noite, mesmo depois de um longo dia de trabalho. Quem são as outras duas do nosso grupo? Johanna suspira da sua cama. Provavelmente está a pesar a importância de uma noite de sono contra a possibilidade de ser distraída por algo diferente. Demora um pouco a fazer a sua escolha. Uma chama-se Lisa. Não é boa da cabeça. Era casada, mas dizem que o marido a enlouqueceu. Encontraram-na a caminhar pelas ruas de manhã, completamente nua. Podiam tê-la mandado para o hospital em Dunviken, mas enviaram-na para aqui. Não fia suficientemente depressa. Já era magra. Há uma aposta sobre se irá sobreviver até cair a última folha do castanheiro, lá fora. Ninguém apostou que conseguirá manter-se viva até a neve chegar. E a velha? Chamam-lhe a ovelha. Por causa do cabelo e porque parece estar a balir quando fala constantemente consigo própria e com pessoas que mais ninguém vê. É a que aqui está há mais tempo. Lembra-se de quando isto era apenas a mansão Alsted e as alas ainda não existiam, nem elas nem a igreja. Eles dividem-nos em grupos, sabes, as que se prostituíram ou roubaram estão conosco, ao passo que as que fizeram coisas piores estão sozinhas. A ovelha passou anos sentada ao pé das piores, mas agora está velha e mudaram-na para aqui.
Vai ficar até o dia em que tiverem de a carregar com os pés para a frente. Sabes o que fez para vir cá parar? Dizem que afogou os filhos num poço. Ficam em silêncio por momentos. Johanna, não posso ficar aqui. Não obtém resposta. Tem de haver maneira de fugir. Ouve novamente o riso amargo. Não nos últimos tempos. No ano passado, alguém da ala sol conseguiu solta a grade de uma janela. 7 prisioneiras atreveram-se a saltar e a correr para o outro lado da ponte. Foi um escândalo e a única vez que vi o inspetor na fiação. Ele tem uma voz bonita, mas estava a berrar e a rugir. Inspecionaram todas as grades, as que estavam enferrujadas foram substituídas, todas as chaves foram contadas, e trouxeram mais guardas. Qualquer pessoa que parecesse estar com ideias levava com o chicote. Desde essa altura, temos estado quietinhas, sentadas com as nossas rocas. Ninguém conseguiu fugir daqui. Anastina sente a pouca esperança que lhe resta fraquejar como uma chama sob a brisa. Passa-se mais algum tempo, e depois Johanna sussurra uma última coisa. Minto, houve uma. Chamava-se Alma. Alma Gustafsdotter. Estava no grupo da ovelha, antes de eu ficar no seu lugar. Mas ninguém sabe como ela o fez. E mais uma coisa. As que fogem não demoram muito a regressar. Os guardas rondam as mesmas zonas, apanham-nos e voltam a prender-nos uma corda ao braço. Num instante estamos sentadas diante da mesma roca, com o colo cheio de lã. Mas a Alma não. Simplesmente desapareceu. Ninguém sabe como. O gemido de um mergulhão chega do lado do fiord. Maja Knapp costumava dizer que eram os marinheiros afogados a gritar as suas saudades da terra firme, das profundezas. Capítulo 8. Passam-se 2 semanas até Anastina voltar a ver a rapariga conhecida como Dragão, mas, quando acontece, percebe que poderia não a ter reconhecido no meio das outras. O corpo ágil está agora retorcido e curvado. Uma perna está virada num ângulo estranho, o que a obriga a manter as pernas abertas para não cruzar os pés. Cada centímetro de pele visível por baixo da camisa vai de um tom preto azulado a amarelo, em torno de feridas parcialmente cicatrizadas. Parece incapaz de parar de tremer. Transformou-se numa velha em poucos dias. Quando cruza o olhar com Anastina, não parece reconhecê-la. Se não conseguir parar de tremer, não vai ser capaz de fiar, e Anastina já viu o resultado entre as fendeiras da sua sala. Começam a mover-se cada vez mais devagar até que ficam apáticas e mal tocam na lã, a menos que o guarda as ameace com a cana. Fiam cada vez menos, recebem cada vez menos, não conseguem pagar a comida, e, com o correr dos dias, a carne desaparece-lhe dos corpos. Por fim, caem e são levadas para o hospital, para uma curta estadia a caminho da campa. Anastina tem o hábito de levar um pedaço de queijo e pão enrolados no vestido e, quando passa por ela no pátio, tenta dar-lhe a comida sem o guarda ver. A outra récua, como se preparasse para receber um golpe, confusa e assustada. O capataz, Peter Peterson, parece muito satisfeito com a transformação da rapariga desafiadora que recebeu há poucas semanas. Diverte-se a esgueirar-se por trás dela e a pregar-lhe sustos. Os guardas, seus amigos, riem-se, mas são de um tipo diferente. Os castigos acontecem todos os dias, e todos eles são capazes de manobrar o mestre Eric sem misericórdia, mas ninguém com o zelo e entusiasmo de Peterson. Johanna sussurra-lhe que também já começaram a fazer apostas acerca de Karin Nerson. Nem sequer come o que lhe é servido e não defende a comida quando o resto do grupo lhe atira da tigela. Será um milagre se sobreviver mais 2 semanas. Para Anastina, é a confirmação do que já sabia. Aconteceu mais depressa com Karin Nerson, mas o seu caminho é o da maioria. As fendeiras têm de ser libertadas depois de terem produzido as meadas exigidas, mas poucas deixam Langommen com vida, no verdadeiro sentido da palavra. Ficam mortas por dentro, enquanto o corpo continua a cambalear, moldado numa forma que só se adequa a uma atividade semelhante nas fábricas. Talvez aquele fortalecimento que sentiu quando Karin começou a ser atormentada tenha sido a primeira fase do processo. Poderia ajudá-la a sobreviver, mas a um preço que ninguém deveria ter de pagar. Só à noite se atreve a falar livremente com Johanna, naquela sala escura, rodeadas pelo choro das que estão acordadas e pelos gemidos das que dormem. Nenhuma das duas se atreve a chamar amiga a outra. Johanna sabe e Anastina suspeita que esse tipo de relação se torna uma fraqueza, uma fenda no muro que deixa entrar coisas perigosas. Formar laços muito fortes ali é preparar-se para a dor e para a traição. Contentam-se com o respeito mútuo. Johanna vê nela outra sobrevivente. Anastina conseguiu comprar um conhecimento que noutras circunstâncias lhe teria custado muito mais. Ter alguém com quem falar é mais do que suficiente, dentro dos limites da confidencialidade. Fala-me mais da rapariga que desapareceu. Não sei mais do que já te contei. Posso perguntar às outras, se quiseres, mas é arriscado, com o Peterson alerta. Não aceito fazê-lo por menos do pagamento de meia meada. Anastina já fia melhor, guiada pelo exemplo de Johanna. Está tão longe de pagar a sua dívida como as outras, mas começa a tornar-se suficientemente boa para poder comprar manteiga e carne ao fim de semana. Ainda assim, o valor pago por meia meada é suficientemente baixo para fazer ir dormir com fome durante várias noites de seguida. Não obstante, a escolha é fácil. Faz isso. Asterisco, os sonhos de Anastina tornaram-se diferentes. Continua acordada depois de a respiração de Johanna se tornar pesada e fita o tecto enquanto os pensamentos ganham forma. A sua mãe, Maja, jaz pálida e morta debaixo do chão. Vê Enderspeter, Lisander, o juiz, os guardas, o capataz. Todos troçam dela, dos seus postos elevados. O sono chega devagar. Desde que se lembra, sempre sonhou com o fogo, a catástrofe que Maja Knapp lhe descreveu muito cedo, em parte para lhe explicar os perigos do fogo, mas também porque a própria Maja nunca se conseguiu libertar dessas memórias, que não a deixavam em paz. O fogo encontrou o caminho para os sonhos de Anastina e era uma fonte de ansiedade. Agora o sonho é o mesmo, mas os papéis inverteram-se.
Agora ela é o fogo, o galo vermelho. Consome tudo o que encontra pela frente. A fiação, a igreja, os bairros degradados, as mansões e o tribunal, deixa tudo em ruínas, animada por uma alegria enorme. Na fornalha que é a sua barriga, as posses dos seus inimigos desaparecem. Quando acorda com um estremecimento, à meio da noite, o seu coração bate com uma raiva eufórica. A fiação destina-se a ensiná-la a afiar lã e a mostrar-lhe os modos da cidade, na sua busca de eficiência e produção, mas, mais do que qualquer outra coisa, ensina-a a odiar. O resultado da investigação de Johanna só chega ao fim da semana. Anastina habituou-se à ideia de que a voz que lhe sussurra aos pés do catre, durante a noite, não tem rosto. Isso agrada-lhe. Na sua imaginação, pode atribuir a Johanna um rosto melhor do que o real. Mais saudável, mais redondo. Muitas lembram-se da alma Gustavsdotter, apesar de nem todas terem estado cá nessa altura. Pensam que se lembram por terem ouvido contar. Ela fiava na mesma ala que nós e comia no grupo da ovelha. Veio para cá no outono passado e desapareceu em março. Era doente. Enviavam-na frequentemente para as termas. Nesse inverno foi apanhada a roubar. Teve sorte por escapar ao Peterson. E a fuga? Quanto a isso, todas estão de acordo. A alma sentou-se no banco da igreja para assistir à oração da noite, jantou como todas as outras e deitou-se na cama quando a candeia foi levada. De manhã, a cama estava vazia. Os guardas ficaram estupefactos. Viraram a sala do avesso, empilharam as camas no meio da sala, arrancaram tábuas, testaram as grades. Vimo-los pelas janelas. Mais tarde, nesse dia, uma longa fila de homens a baterem nos arbustos com varas. A alma Gustavsdotter desaparecerá. Anastina senteia-se desiludida. A história não lhe oferece nada que a possa ajudar, nenhum detalhe que possa guiá-la pelo mesmo caminho. Mais nada. Ouve a voz de Johanna ganhar um novo tom de satisfação quando continua. O que te dei não vale meia meada. Tem calma. Há mais. Falei com uma rapariga que tinha a cama mais próxima da porta. Ela diz que sabe exatamente o que aconteceu. Não é velha, também não é muito boa da cabeça. Diz que acordou várias vezes durante a noite, na altura em que a alma desapareceu. Havia alguém junto à porta a mexer na fechadura. Supus que era um morto-vivo a tentar entrar na sala para saciar a sua fome. Regressou noite após noite. Ela puxava o cobertor para cima da cabeça e rangia os dentes. Por fim, ele conseguiu abrir a fechadura. Ela sentiu uma corrente de ar. Diz que o morto-vivo deve ter entrado na sala e engolido a pobre alma no meio da escuridão e que depois regressou para o lugar onde estava enterrado. Disseste que a alma foi apanhada a roubar. O que roubou ela? Primeiro uma colher de metal, mas não foi castigada. Depois umas caixas de remédios das termas, por causa de uma dor de dentes, segundo disse. Agora sabes tanto acerca da alma Gustavsdotter como toda a gente, à exceção do morto-vivo. Sei que não é muito, mas ainda assim quero o meu pagamento. Há ali qualquer coisa. Anastina sente que sim. A rapariga, a colher, as termas, a dor de dentes, a presença a mexer na fechadura, a meio da noite. Faz uma última pergunta a Johanna. Falaste com a ovelha? Ora, Ninguém fala com a ovelha há anos. Ela só fala consigo própria. no dia seguinte, depois do parco pequeno almoço, Anastina comica a mover lentamente a roca para mais perto de ovelha, que fita oara sua frente com o olho bom, enquanto fia com movimentos automáticos. Tenta ouvir o que a mulher murmura incessantemente, tão baixo que os guardas nem a mandam calar. O som é abafado pelos ruídos da roca. Tem de se inclinar para mais perto para conseguir ouvir. Parece uma ladainha sem melodia, repetida ao som do ritmo do pedal. 3 abraços e 3 mergulhos e 3 décadas e 3.000 varas de lã por dia. Todas as coisas boas vêm às 3. Quando o guarda sai da sala por um momento, sussurra o mais próximo que consegue do ouvido da ovelha. Estás a falar dos teus filhos? 3 mergulhos? A ovelha afasta-se e perde o ritmo do trabalho. O seu olho bom vira-se e observa Anastina como se a visse pela primeira vez. Ao fim de algum tempo, franze a testa e continua a fiar. A ladainha volta quando encontra novamente o seu ritmo. 3 abraços e 3 mergulhos e 3 décadas e 3.000 varas de lã por dia. Todas as coisas boas vêm às 3. Estás aqui há 30 anos? A ovelha distrai-se novamente e lança nova olhadela a Anastina. Lembras-te da alma Gustavsdotter, do outono e da primavera passados? Que estava no mesmo grupo que tu. A ovelha parece ponderar o que fazer, mas por fim inclina-se um pouco mais para ela, com um brilho malicioso no olho bom. Dizem que o fiz porque os odiava, sabes, mas foi exatamente o contrário. Foi por amor, para o salvar de todo o sofrimento que o futuro lhes reservava. Cada dia é pior do que o anterior. Sei que fiz a escolha certa. Sempre que o sol se ergue no céu, sei que fiz a escolha certa. Anastina não sabe o que responder. Limitasse a assentir. A ovelha pisca-lhe o olho antes de se voltar novamente para a roca. 3 abraços e 3 mergulhos e 3 décadas e 3.000 varas de lã por dia. Todas as coisas boas vêm às 3. O desespero a padre de Anastina. A ovelha parece mais um beco sem saída, mais um ser moldado à forma da roca, vazio, apenas útil como parte daquele instrumento. Não vê motivo para arriscar ser descoberta pelos guardas a levar a roca novamente para o lugar marcado no chão. Em vez disso, escolhe esperar pelo anoitecer. Quando a ovelha começa a falar com ela depois do almoço, é a última coisa que esperava. Acontece quase imperceptivelmente, com a mesma entoação monocórdica da ladainha. O que diz parece uma corrente de memórias dos muitos anos que ali passou. Elas pensam que fiar lã é um trabalho árduo, mas não sabem nada. Pensam que a comida é má, mas não sabem nada.
No ano de 1772, o mesmo ano em que o rei Gustavo assumiu o trono, quiseram construir acrescentos na mansão de Alsted, e fomos nós que tivemos de carregar e trabalhar, apesar de termos de pagar a nossa própria roupa e comida. Troncos e pedras, argamassa. As pessoas morriam como moscas, mas não a velha Maria, já era rija. Roía os dedos e comia pedras quando não havia mais nada. Elas pensam que o Peterson é mau, mas não é nada comparado com o velho Benedictius. Ele e o von Torquem, mais o velho Johann Vick, mataram-nos à fome e com trabalho, como se fossem as nossas campas que estávamos a cavar. A velha Maria sobreviveu-lhes a todos. O inspetor ia viver ali, mas isso não tinha importância. A ovelha sorria ao rever aquelas memórias. Anastina olha para as velhas garras que se formaram no lugar das mãos da mulher, enquanto se movem em volta da roda e do fio, e estremece ao notar que os dedos têm marcas de dentadas. Mal conseguimos erguer as caves nessa primavera. Foi um verão bom. Um dos homens da prisão levou-me para o meio dos arbustos, era um tipo enorme. Morreu de fome antes de o ano chegar ao fim, mas ainda me lembro dele. A construção esteve parada todo o verão, enquanto a cidade celebrava com tambores e salvas de canhões. E, quando o outono chegou, não conseguimos ter tudo pronto, apesar de o Benedictius ter rugido e arrancado os cabelos. Tive de levar as mesmas pedras que tinha carregado para cá. Fomos obrigadas a cavar um fosso dentro das paredes da cave para a água escoar enquanto a casa estava descoberta, durante o inverno. Não foi suficiente. A água infiltrou-se em tudo e saturou as paredes, o fosso alargou, e tanto o inspector como o padre eram demasiado finos para se mudarem para lá. Agora só hala sacos de nebos, dixados a apodrecer. Anastina demora algum tempo a perceber a importância do que acabou de ouvir. Quando percebe, o sangue sobe-lhe à cabeça e tem de se inclinar mais para frente para ouvir a voz fraca da ovelha contra o som do seu coração. A senhora Maria contou isto à alma Gustavsdotter? A outra rapariga que estava sentada no lugar onde está agora? A ovelha pareceu surpreendida. 3 abraços e 3 mergulhos e 3 décadas e 3.000 varas de lã por dia. Todas as coisas boas vêm às 3. Era um homem enorme. É a resposta que procurava. Algures, há uma cave com um túnel subterrâneo, escavado para desviar as águas da chuva quando aquela ala não tinha telhado, no ano de 1772, esquecido quando a construção foi retomada. Alma Gustavsdotter sabia-o. Só precisava da oportunidade de lá chegar a coberto da noite, mover os sacos de nabos, rastejar algumas varas até a liberdade e desaparecer para sempre. Capítulo 9. Nessa noite, Anastina não consegue dormir. Em vez disso, tenta imaginar os meses passados, quando o inverno cravava as garras em Langolmen e o sol mal subia acima do horizonte para derreter o gelo do Ridarefjarden, tendo a fiação de funcionar às escuras. O tempo corre devagar, a distância entre os toques dos sinos parece maior, e Alma Gustavsdotter sente-se triste. Começa a deslocar a roca para mais perto da ovelha, esperando que o som dos seus murmúrios ajude o tempo a passar. Subitamente, surge uma esperança de fuga. Quanto tempo terá a alma passado a preparar a sua evasão? Chegou no outono e desapareceu na primavera. A ovelha pode ter-lhe contado a sua história no ano anterior, quando Alma era nova ali, mas a rapariga teve ter tido a presença de espírito de esperar que o chão descongelasse, para não se arriscar a encontrar a galeria e descobrir que estava coberta de gelo ou fechada por neve rija como ferro, endurecida pela que vinha do lado do mar. Esperou pela primavera. Anastina tenta explorar as informações que lhe faltam para reconstituir os passos de Alma Gustavsdotter em direção ao lugar por onde desapareceu, o mesmo caminho que terá de fazer. Onde fica essa cave? Essa parte, supõe, será a mais simples. A cave pertencia a um anexo da antiga mansão, a velha casa de Alsted, que foi vendida e transformada numa prisão. O novo edifício, com a sua cave, deve ficar na parte de trás da mansão. A ovelha falou de sacos de nabos, e toda a comida que Anastina viu é carregada pelas escadas abaixo da velha casa. Deve haver ali uma cozinha, e os nabos devem ser mantidos o mais perto dela possível. Num impulso, Anastina levanta-se da cama e esgueira-se lentamente por entre as rocas, em direção à janela. Encosta o rosto ao vidro e tenta ver ao longo da fachada daquela ala, olhando na direção da mansão de Alsted. O ângulo é demasiado estreito para poder ver para lá da esquina, mas, quando se prepara para desistir, vê o luar brilhar no pátio e repara em algo. O telhado daquela ala destaca-se, passa por cima da velha casa e continua até um edifício mais baixo, na direção oposta. É ali que a liberdade a aguarda. Só precisa de lá chegar. Os dias passam. Anastina continua a fiar, meada após meada, sem as contar. Em vez disso, presta mais atenção às rotinas dos guardas e à estrutura da fiação. As preocupações e obstáculos de Alma tornaram-se os seus. Primeiro, há a porta da sala, que é trancada durante a noite. Passa várias noites a cogitar, até que consegue juntar as peças que já tinha num todo coeso. A resposta está na colher de metal, que valeu a Alma umas chicotadas por a ter roubado, mas que nunca foi encontrada. Pode tê-la usado para moldar uma chave. As suas muitas visitas à fechadura foram a sua tentativa de chegar à forma certa. Anastina ouviu atentamente de todas as vezes que os guardas fecharam a porta à noite. A fechadura está enferrujada, a chave é pesada e, a avaliar pelo som, não é oleada há anos. O metal das colheres é fraco. Duvida que conseguisse girar o mecanismo sem o dobrar. Talvez Alma conhecesse um método para endurecer o metal. Talvez tenha sido por isso que roubou os medicamentos para dor de dentes numa das idas às termas. Estas informações não têm grande utilidade para Anastina. As únicas colheres que viu são de madeira quebradiça. Não tem nada afiado com que abrir a fechadura e sabe tanto de metais como de fechaduras. Não obstante, tinha de conseguir atravessar a porta trancada durante a noite. Era o primeiro obstáculo, o primeiro de 4. Haveria ao transportes trancadas no SU caminho? Se Anastina estivesse certa, Alma teria usado a sua própria chave.
A porta da casa de Alsted, ao cimo das escadas, ficava frequentemente encostada para dar aos guardas livre acesso ao piso onde tinham o seu alojamento sem terem de passar pelas salas de fiar. Se a porta exterior da propriedade não fosse trancada durante a noite, uma pessoa que conseguisse sair para o pátio poderia caminhar facilmente até a velha casa e daí até a cave. Fora certamente o que Alma fizera. Teriam as rotinas passado a ser mais controladas desde então, depois do ataque de fúria de Bjorkman? Se acontecerá, Anastina não via sinais disso. E, nesse caso, há apenas uma porta trancada a bloquear-lhe o caminho. O segundo obstáculo é descer a cave sem ser vista. O terceiro é encontrar o fosso, o velho túnel de escoamento de águas que atravessa o muro, e transpô-lo. Os murmúrios da ovelha não revelaram muito acerca da sua localização. A abertura deve ser suficientemente pequena para não ter sido descoberta pelos guardas ao longo de 2 décadas. Mesmo que tudo corra como planeado, só tem o resto da noite para acertar. O quarto e último obstáculo. Não pode regressar às congregações de Catarina ou Maria, onde é conhecida e onde Fischer, o mudo e os outros da sua laia vão andar à sua procura. Johanna disse-o, e Anastina não tem motivos para duvidar. Mesmo as que conseguem escapar regressam rapidamente, com ainda mais meadas a acrescentar à sua pena. Se conseguir chegar ao outro lado do muro, tem de criar uma nova vida, fora do alcance dos inimigos. Como? Não sabe. Quando o domingo chega, o trabalho é parado em favor da missa. O vigário Neander, que deixou a oração nocturna recentemente a cargo do seu sacristão, está em pior estado do que é habitual. Esquece-se de quando os hinos devem ser cantados e as orações ditas, do momento certo para dar o sermão e distribuir perdões. Com mãos trêmulas, bebe grandes goles de vinho sem se preocupar com quem vê. Durante o sermão, recita de cor o testamento, gagueja e pisca os olhos, que se encheram de lágrimas do esforço. Lê de Mateus sobre o regresso de Jesus a Jerusalém. Já toda a gente ouviu aqueles versos. Neander debate-se com o 21º capítulo do Evangelho, quando os vendilhões são expulsos do templo. Está escrito: a minha casa deve ser uma casa de oração, mas fazeis dela uma toca de ladrões. Com estas palavras, Bent Neander faz uma pausa, subitamente pensativo. Os seus olhos ensombrecem entre as olheiras e as sobrancelhas. A minha casa. Uma toca de ladrões. Fecha a Bíblia com tanta força que acorda quem estava a dormir. As mulheres, sentadas nos bancos, fitam os olhos do padre, que as observa, irado. O resto do sermão não vem das escrituras, mas de dentro dele. Quanto mais fala, mais o seu entusiasmo cresce. A voz sobe de tom, até berrar acerca dos fariseus e dos escribas, dos vendilhões e dos romanos, de todos os que enriquecem, enquanto os justos e os fracos sofrem. O padre exibe os seus dentes castanhos num sorriso injuriado enquanto fala cada vez menos da Terra Santa, 17 séculos antes, e cada vez mais do que vê diante de si em Langholmen, no presente. As suas tentativas de vestir o inspetor Hans Bjorkman com as roupas dos inimigos de Jesus tornam-se cada vez menos subtis. O rebanho de Satanás pode ter belas vozes, mas a sua língua é fendida. Aperfeiçoou a arte da sedução nos melhores palcos. Quando nem as fiandeiras mais novas conseguem ignorar quem está a ser referido, o sacristão tenta salvar Neander de si próprio. E, quando nem o seu pigarrear ruidoso consegue travar os rugidos do padre, não vê alternativa senão antecipar o toque do sino. Neander recompõe-se com esforço. Como todas as outras, Anastina é apanhada de surpresa pela explosão do padre. Depois percebe que Neander pode ser a sua salvação, um velho amargo que recorre cada vez mais à bebida como consolo por ver que o seu ódio será em vão. Recorda o que os guardas disseram no dia em que ali chegou. Os dias de Hans Bjorkman como inspetor estão a chegar ao fim, depois de 20 anos de negligência. Vai para a Finlândia. Mal consegue manter-se sentada durante o resto da missa. Para ser bem-sucedida, tem de pensar depressa e ter a sorte do seu lado, pois, assim que ele disser o amém final, os guardas levarão as fiandeiras para o pátio e daí para suas salas. Acabou. Todas se levantam dos bancos e começam a dirigir-se para a nave. Anastina caminha contra a corrente, por entre as fileiras de joelhos curvados, a cada passo mais próxima do altar onde Neander deita as últimas gotas de vinho pela goela abaixo. À frente está o próprio Peter Peterson, o capataz, a olhar para elas enquanto espera que a igreja fique vazia. É tão grande como ela recorda e está mesmo no meio do caminho. Agora vê-a, com um misto de surpresa e raiva. Anastina mal tem tempo de pensar quando faz um desvio para a esquerda, escapa aos seus braços e grita para Bent Neander. Imagine que havia uma maneira de Nosso Senhor castigar os vendilhões pelos seus pecados antes de saírem do templo. Não consegue dizer mais nada antes de Peterson lhe deitar a mão ao pescoço. Quase a levanta do chão. Fecha os olhos antes de a mão dele se levantar para desferir uma chapada. Controle-se e largue a rapariga. A voz de Neander recuperou a força do sermão. É o suficiente para travar Peterson a meio do golpe. Até o capataz deve saber que não se pratica violência na casa de Deus. Não teme o Senhor? Peterson não responde. Em vez disso, lança um olhar de desprezo ao padre. Largue-way, Peter Peterson. Deixe um guarda à porta para acompanhar a sala de fiação, onde ela pertence. A rapariga carrega o fardo de uma preocupação religiosa. Como seu guia, tem o dever de a aliviar desse tormento. Peterson dá uma gargalhada e abre lentamente a mão para Anastina ver o poder desumano que tem na ponta dos dedos. Tanto a rapariga como o Neander hão de perceber uma piada. Sabem perfeitamente que eu nunca atacaria uma rapariga indefesa. Dá alguns passos ao longo da nave antes de se voltar e de fitar os olhos de Anastina. Ou na casa de Deus. Bent Neander espera até o corpo enorme do capataz ter transposto a porta. Fala depressa, rapariga. Dói-me a cabeça. Não tenho a força do capataz, mas, se descobrir que não vales o trabalho que me dás, dou-te 3 bofetadas, em vez da única que ias levar do Peterson. Neander tem o cabelo todo espetado.
Parece não se lavar há semanas, porque a sujidade está profundamente entranhada em todas as rugas do seu rosto, envelhecido antes do tempo por todos os desgostos que carrega. Por baixo do cheiro azedo a vinho derramado sente-se algo mais forte. Anastina percebe que a sua paciência está por um fio. Tem de correr o risco e de falar muito claramente. O inspetor Bjorkman vai partir em breve sem ter sido castigado pelos seus pecados. O pastor quer ser um instrumento de Deus no tempo que ainda lhe resta? Sei de uma maneira. O que sabe uma simples fiandeira dos meus assuntos com o inspetor? Vamos, diz. O inspetor já ficou mal visto depois da fuga do ano passado. Desde então, ninguém conseguiu passar novamente as defesas que instalou. Mas, se alguém conseguisse fugir, talvez fosse o suficiente para o fazer perder o emprego presente e futuro. Anastina tenta adivinhar, mas espera ter acertado. Neander lança-lhe uma olhadela que é simultaneamente insidiosa e severa. Chama-a à sacristia depois de fazer sinal ao guarda que Peterson deixou à porta, pedindo-lhe que fique onde está. Ainda mal passou a porta quando tira uma pequena garrafa debaixo da batina e sorve alguns goles. O cheiro do absinto faz-lhe arder os olhos quando volta a falar. Não és de todo parva, mas infelizmente tens o meu poder em excessiva conta. Como pastor, não tenho qualquer autoridade sobre os guardas. Nunca me foram confiadas chaves. Mesmo que as tivesse, há guardas no portão durante a noite. A tua sugestão não é nada que eu não tenha já considerado, rapariguinha. Se tivesse tido essa oportunidade, já teria esvaziado esta casa há muitos anos. Que diferença faria, se as meretrizes voltam sempre para suas rocas de fiar alguns dias depois? Mas o Bjorkman, maldito seja o seu nome, não é tão estúpido como parece e conseguiu separar o espiritual do secular nesta casa com a ajuda de esquemas e amigos em altos cargos. Para teu bem, espero que tenhas um plano mais elaborado do que esse. Existe uma saída, outra saída. Tenho a certeza. A única coisa que o pastor precisa de fazer é de destrancar a porta da ala sudoeste. Estás a mentir. Que saída é essa? Desapareceu uma rapariga na primavera. Eu descobri o caminho que ela usou. Há um buraco na parede da cave. O Bjorkman deve ter abafado a notícia do desaparecimento antes de ela se espalhar. Mas, se o pastor escrever uma carta desta vez, o inspector não voltará a escapar impune. Bent Neander fita-a enquanto pondera. Ao fim de algum tempo, começa a balançar para trás e para frente enquanto murmura em voz baixa. Mastiga distraidamente uma ponta da barba. Mais uma fuga. Depois de todos os riksdaler que o inspetor exigiu para manter a ordem. Sim, sim. Basta uma porta, uma chave. Esfrega os olhos com os indicadores e cospe a barba molhada. Já fiz em tempos uma coisa do gênero, sabes? Aceitei a ajuda de uma fiandeira para me vingar do Bjorkman. E correu mal. Enviei uma queixa em nome dela, mas as autoridades reconheceram a minha letra. Talvez devesse aprender com os meus erros. Solta uma gargalhada, e faz brinde consigo mesmo enquanto bibi mais gol de garrafa. Talvez seja o contrário. Talvez o meu erro tenha sido usar um mosquete quando devia ter usado um canhão. O que sugeres não é impossível. Tenho de fazer a minha pesquisa. Quando souber mais, chamar-te-ei, depois da oração nocturna. E mais uma coisa. Deixa-me olhar para ti. Neander vira o rosto dela para cima com a mão esquerda e dá-lhe a bofetada que impedira Peterson de lhe dar. Anastina não duvida de que o pastor é mais fraco do que o capataz, mas ainda assim fica com o rosto a arder e os ouvidos a tinir. Pelos teus pecados, para perceberes que não podes enganar-me e para que isto seja o mais perto que chego de pôr as mãos em cima de uma fiandeira. E ainda para que não possam dizer que me envolvi contigo em atividades ilícitas. A tua face carada, vai provolo claramente. O pastor acompanha a porta e entrega Anastina ao guarda, que a espera e que a agarra por um braço. Ouve Neander murmurar em voz baixa quando sai para o pátio. Capítulo 10. O quarto do capataz Peter Peterson fica no extremo nordeste de Austenska, o melhor de 2 quartos idênticos. Ao lado reside Johann Franz Ibine, que partilha a responsabilidade com Peterson. O quarto é quente como um forno no calor de fim de primavera, que chegou invulgarmente cedo este ano, apesar de a janela estar voltada para o mar. O suor escorre pelo corpo enorme de Peterson. Despiu o casaco e a camisa para se esticar na cama. Fita o tecto, onde o seu antecessor ou quem quer que tenha usado aquele quarto antes dele escreveu o seu nome ou as suas fantasias na trave, para afastar o tédio. Um nome e uma data aqui, um pênis a esguichar ali. Todos escurecidos pelo passar dos anos. O fim dos 12 anos de Peterson como capataz de Langolmen avizinha-se. Teve sempre o mesmo quarto. Tem emoções conflituosas em relação ao tempo que passou. Veio do SCU posto na chronobranariat no ano de 1781, onde fora empregado depois de Dixero exercido. Estivera ali desde então, entre os colegas de uniformes azuis e amarelos. Embora o trabalho de capataz não esteja oficialmente afecto à guarda, sente que a sua ausência de defeitos, ela própria, um defeito entre os guardas inválidos. Até Ibine sofre de um ferimento causado por um morteiro que explodiu e mal consegue fechar a mão direita. Peterson envergonha-se do seu corpo saudável. A sua dispensa do exército deveu-se a outros motivos, mas está convencido de que os guardas, que não fazem outra coisa senão coscovilhar, ouviram falar do incidente ou adivinharam o que aconteceu. Peterson foi mandado para casa por ser considerado perigoso. Grande, forte, briguento e intriguista, com uma tendência para a maldade que o levava constantemente a abusar da sua superioridade física para infligir maus tratos nos outros. Chegou a um ponto em que nenhum cabo queria qualquer tipo de proximidade com a sua pessoa. Livraram-se dele com uma infração forjada, a pretexto de ser uma questão de tempo até causar danos realmente graves. Peter Peterson estava habituado a ser acusado, mas nunca injustamente. A lembrança dessa injustiça ainda lhe faz ferver o sangue. Capataz de uma fiação no monte desolado de Langolmen. A única coisa para que serve.
Ainda assim, o cargo oferece-lhe certos benefícios. Agarrou-se a ele com unhas e dentes. No ano de 1783, quando ainda não aprendera a controlar-se, espanco 8 a morte uma das fiandeiras, de nome Loman. Era de manhã cedo. Estava encarregado de inspecionar o despertar, mas, em vez de usar a voz, decidirá bater nas camas com o mestre Eric. Ainda assim, Loman não se levantou. Quando, ao fim de 3 ou 4 pancadas, continuou deitada, foi como se uma névoa vermelha lhe tivesse toldado a visão. Bateu e bateu, a partir de certa altura com o cabo rígido e não com a ponta do chicote. Loman nunca chegou a sair da cama. Não teve outro remédio a não ser dispensá-la por doença. Ficou deitada a gemer e ao meio-dia começou a espumar da boca e parou de respirar. Havia muita gente disposta a testemunhar contra ele. Bjorkman foi obrigado a responsabilizá-lo, e, embora Peterson tinha dito que o chicote não tinha potencial para matar e que ela devia ter morrido de alguma doença de que tivesse sido acometida durante a noite ou por alguma combinação trágica dos dois fatores, foi condenado a 14 dias de prisão a pão e água. Ainda se lembra desses dias, 2 longas semanas numa cela com a fome a roer-lhe o estômago. Na escuridão, reviveu cada golpe, cada marca que o chicote deixou na pele de Loman. Quando voltou a ver a luz do dia e regressou ao trabalho, soube que valerá a pena. Aprendeu a ser mais cauteloso, mas não conseguia passar sem aquilo. Acumulara-se nele uma tensão que só podia ser libertada com a ajuda do chicote. O poder limitado. O seu corpo enorme sobre algumas das pequenas fiandeiras, de chicote na mão. Fica teso só de pensar nisso e, sozinho no quarto, baixa as calças e começa a massajar o membro. Acontece depressa, um breve momento de prazer, que, como sempre, acaba em desilusão. Como todos os outros guardas, procurou ocasionalmente uma fiandeira para arrastar para um canto remoto da casa. Afinal, é o motivo pelo qual a maioria ali está, e a maior parte delas acede de bom grado em troca de um copo ou de um pedaço de carne. Também isso levou à desilusão. Depois de puxar as calças para cima e de enfiar a camisa dentro das mesmas, sorriu-lhe, a puta, como se o que lhe oferecerá lhe tivesse dado a ela o poder. Virou-se e saiu, furioso por motivos que nem ele próprio entendia. O que as detidas pensam que dão voluntariamente não tem para ele o mesmo valor que aquilo que pode tirar-lhes contra a sua vontade. A dança em volta do poço é diferente e dura mais tempo, muito melhor do que o breve rolar das ancas para alguns segundos de libertação, como um espirro da parte inferior do corpo. Durante a dança, está noutro mundo. Os outros guardas deixam-no fazê-lo. Nunca mais dançou com ninguém desde a Erson, que quase se voluntariou, com o seu queixo espetado e o seu olhar rebelde. Era o seu tipo favorito. As que ainda acreditam que tem algum valor. Chicotear as mortas-vivas era tão fútil como martelar um pedaço de carne para tornar tenra. Erson fora uma mudança agradável. Agora, anda por ali a coxear, morta de medo. Sempre que a vê, sente calor nas partes baixas. Peterson ronca, ofegante, depois do esforço. A frustração que pesa sobre si não foi especialmente aliviada. A pressão começou a aumentar novamente, pior do que nunca, agora que a missa terminou, por causa daquele padre ébrio cujo sorrisinho maldoso parece estar sempre a troçar dele, um bêbado que se atreve a repreendê-lo diante das fiandeiras. Sente que o peito lhe vai rebentar se não conseguir encontrar alívio em breve. E sabe como. Tomou a sua decisão, escolheu a rapariga, a que está no mesmo grupo que a velha. Viu-o nos olhos dela. Um orgulho, um desafio. Parece curiosa e arguta. Tem alguma coisa na manga. Sabe que sim. Em breve, vai chamá-la para dançar. Em breve, mas não demasiado cedo. Quanto mais tempo esperar, maior será a recompensa. Começaram a fazer apostas no único canto da fiação onde há homens, idosos e rapazes, que ou são demasiado novos ou demasiado velhos para serem destacados para trabalho mais pesado. Estes conhecem Peter Peterson e têm uma vaga ideia de como ele põe em prática as suas atividades bem conhecidas. Já se passaram semanas desde que chicoteou a rapariga nova, e em breve chegará a hora de o fazer novamente. Mas quem será a escolhida? A quem tornou as papas na ânsia de apanhar mais uma cauda de arenque? A última a chegar à roca e que mal conseguiu fiar uma meada numa semana? Reparam atentamente nos olhos dele, em quem ele mais se fixa, tentando ler-lhe os pensamentos. Os que querem e têm dinheiro para isso podem apostar na zona de onde a rapariga será, no grupo a que pertence ou mesmo no seu nome. É Johanna quem conta a Anastina. Tu és a favorita. Não ganham muito mais do que o valor da aposta se ele te escolher a ti. Dizem que o viram a olhar para o nosso grupo sempre que saímos da sala. Chegaste com a outra, a última com quem ele dançou, e agora acham que vai ser a próxima. Não é a dança, as voltas em torno do poço ou mesmo as chicotadas o que mais assusta a Anastina. Pior é o facto de a oportunidade de fugir se poder dissipar depois da dança de Peterson. O capataz tem de ter o cuidado de não matar as suas vítimas, mas não se pode dizer que estas escapam com a vida intacta. A rapariga que dá pelo nome de dragão ainda anda por ali, com as pernas afastadas por causa da violência que as ancas sofreram, ainda lança olhares de ameaça aos que apostaram na sua escolha, mas já não fala, esconde-se nas sombras, não dorme à noite por causa dos pesadelos e vive tão assustada que qualquer movimento a faz desatar a fugir. Embora os ferimentos e as cicatrizes venham a sarar um dia, a sua consciência refugiou-se num lugar muito profundo dentro de si, um lugar de onde nunca há de regressar. Que motivo tem Anastina para esperar um destino diferente? A oração da noite já está a chegar ao fim. Tem de esperar até de manhã para falar com Neander e tentar acelerar os seus planos e de rezar para que Peterson ponha o seu plano em espera por mais um dia. Quando a candeia é levada e a porta é trancada, não consegue dormir. Pela respiração de Johanna, percebe que esta também está acordada. Johanna, se algum dia conseguisses fugir daqui, o que farias para teres a certeza de que não voltavam a apanhar-te? Johanna fica muito tempo em silêncio antes de responder. Tu estás a tramar alguma. Pensas que eu não percebi, mas não é verdade. Não tenhas medo,
Não te vou denunciar. Talvez haja uma maneira de sair daqui. Estou a pensar usá-la se tiver oportunidade. Podes vir comigo. Johanna ri-se. Faltam-me menos de 100 meadas para cumprir o meu castigo. Se souber ficar calada, estou fora daqui antes do fim do verão. Já fiei durante tanto tempo que mais vale fazê-lo até o fim. Asterisco Anastina não pode contra-argumentar. Passam-se mais alguns momentos até Johanna responder à primeira pergunta. A maioria das que aqui vem parar não tem grande valor para o mundo. Tu foste uma boa amiga, portanto, vou contar-te uma coisa. Tive uma amiga quando era criança. O pai dela tinha uma taberna, e, tanto quanto sei, ainda tem. Chama-se Marcatan e não fica longe da Roda Slussen. Há muitos anos, os pais tiveram uma briga a que ninguém conseguia pôr termo. Até o padre Nicolai interveio. A zanga acabou com a mãe a pegar na filha e a desaparecer. Era de outra paróquia e provavelmente foi para a casa dos pais. Perdi a minha amiga, mas a situação ainda foi pior para o pai. Ficou com o coração despedaçado. Nunca mais foi o mesmo, mesmo depois de tantos anos. Continua atrás do balcão, a receber os clientes, mas é como se não estivesse vivo. Chama-se Carol Tulipan, sendo conhecido como Carol das Flores, embora muitos dos seus clientes digam que Carol das Flores Murchas seria um nome mais adequado. A minha amiga kamavia-se Lovisalrica. O velho Tulipan ficou tão orgulhoso no dia em que ela nasceu que lhe deu o nome da rainha. Que história terrível. Não é uma história de encantar. Kalati e uvme. Tu e a Lovisa devem ter nascido com uma diferença de 1 ano. Ela tinha olhos azuis e cabelos louros como tu. Se saíres de entre estes muros e viajares para longe de Langolmen, nunca mais estarás em segurança em Sodermal. Em vez disso, deves procurar o Carol Tulipan no Marcatan e dizer-lhe que és a filha dele, a Lovisa Ulrica, amiga de infância da Johanna U, e que voltaste para junto do teu pai amado ao fim de todos estes anos. E ele não haveria de reconhecer a própria filha? Claro. Não é estúpido. Mas vai acreditar em ti porque é a mentira que mais deseja ouvir nesta vida. Para grande alívio de Anastina, Peter Peterson não se encontra presente na oração matinal. Em vez disso, está lá o mesmo guarda que a recebeu, o que estava ao seu lado enquanto Peterson chicoteava a rapariga conhecida por o dragão. Chama-se Jonathan Loff, é mais novo que os restantes, e não parece haver nada de estranho nele, além de uma certa rigidez nas costas. Também se mostra cooperante e vende comida e bebida sem exigir um pagamento excessivo. Anastina decide ser impertinente, dirigir-se a ele em frente aos bancos da igreja quando a oração se silenciou, recusar-se a ir e pedir para falar com o padre. Mal acredita nos seus olhos quando ele se desvia para o lado com um sorriso discreto e a leva até Neander, que, por seu lado, a manda entrar na sacristia com um murmúrio irritado. Qual é o teu problema, rapariga estúpida? Não percebes que vais levantar suspeitas se estiveres constantemente a vir aqui? Ainda não tenho chave para te dar. Tem de ser feito esta noite. Esta noite ou nunca. A qualquer momento, o Peter Peterson vai levar-me para o poço e obrigar-me a dançar. Depois disso, nunca mais serei capaz de rastejar por um túnel. A respiração de Neander torna-se acelerada. Começa a tactear às cegas, à procura de uma cadeira, sentando-se pesadamente. Mastiga a barba e coça o scalp, espalhando uma nuvem de caspa. Quando começa a pensar em voz alta, ela percebe que o padre ainda está bêbado e que provavelmente não dormiu antes de dizer a oração matinal. Maldição! Será possível que eu não vá receber nada por todos os meus trabalhos? Por que me testais assim, senhor? Esta noite, diz ela, mas é demasiado cedo, demasiado cedo. Mas o Bjorkman, aquele miserável, aquele maldito, estará em breve fora do meu alcance. E a carta já está escrita. Talvez haja outras formas, igualmente eficazes. Ao fim de alguns minutos de murmúrios, o padre parece ter tomado a sua decisão. Dá uma palmada na mesa. Diabos, rapariga, ouve com atenção. Dizes que tem de ser esta noite, e esta noite será, custe o que custar. Vais ficar acordada e esperar até ouvires bater a porta. Alguém vai abri-la para ti. Depois disso, vais desaparecer. Não me interessa o que te acontece, desde que te mantenhas longe durante o tempo suficiente para o Bjorkman ser responsabilizado pela sua negligência. Entendes? Muito bem, agora põe-te a andar, e que Jesus Cristo e Asmodeu e Odin Alfader estejam contigo. Caso contrário, terão de se ver comigo. Quando Anastina sai para o pátio, escoltada pelo guarda-Lof, há algo a acontecer. Todas estão lá fora, cada grupo em frente à sua sala. No centro, Peter Peterson caminha de um lado para o outro com as mãos atrás das costas, empertigado como um galo, a brilhar como o sol. Lof empurra Anastina para junto do seu grupo, e ela apressa-se a juntar-se à ovelha, a Johanna e a Lisa louca. A voz forte de Peter Peterson ecoa entre as alas. Foi descoberto um roubo esta manhã, minhas senhoras e senhores. Enquanto estão todas aqui reunidas, vamos revirar as salas e os colchões até encontrarmos o produto do roubo. Quem for inocente não tem nada a temer. Podem aproveitar a oportunidade para admirar a minha bela figura enquanto a busca decorre. Anastina sente toda a esperança desaparecer. É demasiado tarde. Peterson já escolheu a sua vítima. Agora só falta a dança. Vão descobrir o que quer que ele tenha decidido esconder entre os lençóis carregados de piolhos da sua cama. E as suas objeções não valerão de nada. Peterson vai mandar buscar o mestre Eric e aplicar o castigo até aos limites do que é permitido. As lágrimas sobem-lhe aos olhos. Morde com força o lábio, uma dor que pode escolher. Encontraram a faca. Um guarda triunfante levanta orgulhosamente o pedaço de metal e vai direito a ela com a lâmina a balançar entre o polegar e o indicador quando Peterson lhe pergunta em que cama a encontraram. Então o guarda agarra Johanna por um braço e arrasta-a para o poço, onde Peterson sorri de orelha a orelha. São 4:30 da manhã. Ainda se ouvem os gritos de Johanna a cada golpe que cai sobre ela, embora um pouco mais fracos, agora que já passou mais de meio-dia.
Anastina não voltará a vê-la.